Fala, coleguinha, vamos para mais uma aulinha. Vamos continuar trabalhando com o tema calorimetria. Bom, o nosso exercício. Uma panela com meio litro de água, a temperatura de 25 graus Celsius, é levada ao fogo e observa-se que a água começa a ferver 4 minutos depois. Desprezando as perdas de calor para o ambiente e considerando a temperatura de ebulição da água de 100 graus Celsius, calcule a potência da chama do fogão em calorias por segundo, supondo que a quantidade de calor fornecida seja constante com o tempo. Dado o calor específico da água, 1 caloria por grama Celsius, e a densidade da água, cada 1 kg, 1 kg por litro. Bom, vamos lá. Primeiro vamos retirar as informações aí do nosso enunciado. A panela com meio litro de água. Então, a massa de água, a substância que foi fornecida para a gente aí, água. 0,5 litros. Temperatura inicial de 25 graus Celsius. É levado ao fogo, observa-se que a água começa a ferver 4 minutos depois. Tempo 4 minutos. Desprezando as perdas de calor para o ambiente, considerando a temperatura de ebulição da água de 100 graus Celsius, temperatura final igual a 100 graus Celsius, tá aí. Calcule a potência da chama do fogão em calorias por segundo. Eu quero o valor da potência em calorias por segundo. Calor específico da água, ó, Czinho da água, igual a 1 caloria por grama Celsius. Tá aí as informações do nosso enunciado. Tem massa, tem variação de temperatura e tem calor específico. As variáveis aí, equação fundamental da calorimetria. O exercício que é a potência. Para determinar a potência, olha só, formulazinha para potência. Potência vai ser igual a Q sobre T. Potência, quantidade de calor por tempo. A potência nós estamos procurando. A temperatura o tempo foi fornecido. Falta o Q? Q igual a M vezes C vezes delta T. Equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura. Então, olha só, a massa trabalhada em gramas, não posso trabalhar em litros, vou ter que converter. Czinho, calor específico. O calor específico, mais uma vez, cara, coleguinha, o calor específico é uma constante de proporcionalidade da equação fundamental da calorimetria. Ele depende da substância que constitui o material. E significa o quanto de calor que eu tenho que fornecer ou retirar para que cada grama desta substância aumente ou diminua a sua temperatura em 1 grau Celsius. Esse é o significado do calor específico. É uma característica da substância que compõe o corpo, que compõe o material. Vamos lá. O que? Eu não tenho, estou procurando. A massa, 0,5 litros. A densidade, 0,5 litros, meio litro. Dá 500. A densidade aí, então a massa vai ser igual a 500 gramas. A densidade cada 1 quilo, 1 litro. Se eu tenho meio litro, meio quilo, 500 gramas. Que mais que eu tenho? Então a massa aqui, ó, 500 gramas. O calor específico foi fornecido, vale 1. Variação da temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Variação da temperatura. Temperatura final menos a inicial.
A variação da temperatura. Temperatura final, 100. A inicial, 25. Então, a variação de temperatura de 75 graus Celsius. Então, tá aqui, 75 graus Celsius. Que vai ser igual a 500 vezes 1 dá 500. 500 vezes 75, 37.500 calorias. 37.500 calorias. Tá aí a quantidade de calor fornecido para elevar a temperatura da água de 25 graus Celsius para 100 graus Celsius em 4 minutos. Tá, potência. Potência a gente tem aqui, ó. Potência, que é a pergunta do exercício, 37.500 calorias no intervalo de tempo de 4 minutos. Só que o exercício pediu para definir em calorias por segundo. Então eu não posso trabalhar em minutos, tem que trabalhar em segundos. Cada minuto, 60 segundos. Então aqui vai ficar 4 vezes 60. Então a potência vai ser igual a 37.500 dividido por 240. A potência vai ser igual a... Espera aí, a continha rápida... 156,25 calorias por segundo. Tá aí o valor da potência da chama do fogão. Mais um exercício resolvido aí no nosso canal. Valeu, coleguinha. Aquele abraço.